Olá, seja muito bem-vindo ao Dentro da Área desta semana e saiba o que vai ser destaque no programa de hoje. Sampaio perde em casa para o Vitória e se reaproxima da zona de rebaixamento. Raíssa Leal fatura primeiro ouro do Brasil no PAN de Santiago. E você vai ver ainda, CPI do futebol aprova a convocação para depoimentos de jogadores, treinadores, árbitros e dirigentes. E mais, Prefeitura de São Luís começa interdição da Avenida Litorânea para práticas esportivas nas madrugadas de terça, quinta e sábado. Tudo isso agora no Dentro da Área, que já começou. O Dentro da Área já começou, eu já inicio o programa chamando meu querido amigo Gregório Dantas. Greg, seja bem-vindo. E aí, Dani, tudo bem? Tudo certo, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Final de semana? Tudo tranquilo, tudo na paz. Acompanhou o esporte, futebol, o Pan-Americano começando? Pan-Americano, nossa Raíssa Leal, e eu sei que o Giro da Área tem isso, né? Justamente, hoje o programa inicia com o Giro da Área. Destaque para a maranhense Raíssa Leal. A Raíssa Leal, a nossa fadinha, garantiu o primeiro ouro do Brasil nos Jogos Pan-Americanos que acontecem no Chile e em Santiago. E no Giro também tem futebol feminino. A skatista maranhense Raíssa Leal fez história e conquistou no último sábado a primeira medalha de ouro do Brasil nos Jogos Pan-Americanos de 2023. Fadinha confirmou o favoritismo com um show de manobras e se tornou a primeira campeã pan-americana do skate, puxando uma dobradinha brasileira com Pamela Rosa. A americana Paige Rein ficou com bronze. Com a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos, Raíssa Leal amplia sua vasta coleção de conquistas no skate. A maranhense já faturou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 2020, levou o ouro no X Games e foi campeã mundial da modalidade na temporada de 2022. O Juventude Timonense venceu o Cefama por 1-0 na tarde do último domingo, no estádio Fecurão. O jogo foi antecipado da 7ª rodada do Campeonato Maranhense de Futebol Feminino. Emily Guajajara fez o único gol da partida, aos 29 minutos, ainda na primeira etapa. Com a vitória fora de casa, o Juventude Timonense chegou aos 10 pontos e garantiu a vice-liderança do estadual e carimbou o passaporte para as semifinais. Já o Cefama tem apenas 3 pontos e ocupa a 6ª colocação do estadual. O Juventude Timonense volta a campo na tarde da próxima quinta-feira, às 3h30 da tarde, diante do Pinheiro, no estádio Batistão, em Matões. O Cefama duela com o IAP no próximo domingo, a partir das 3h30, aqui em São Luís. Muito legal, Greg. Raíssa Leal garantindo o primeiro ouro do Brasil nos Jogos Pan-Americanos. E lembrando que é a primeira vez que tem skate nos Jogos Pan-Americanos. É verdade. É exemplo da Olimpíada, né, que tivemos em Tóquio 2020, que na verdade foi disputada em 2021. Nós tivemos uma primeira experiência de Pan-Americano com disputa do skate. E mais uma vez, ela, a nossa fadinha de imperatriz daqui do estado do Maranhão, conquistou a medalha de ouro. Raíssa Leal arrebentou e de quebra foi o primeiro ouro do Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Santiago do Chile, agora 2023. Lembrando que os jogos começaram na sexta-feira, né? A competição de skate foi disputada durante o final de semana e já tem esse resultado positivo para a Raíssa Leal. É bom destacar, Dani, que o Pan-Americano, os jogos não contam para o ranking olímpico, né? A nossa Raíssa Leal já está praticamente classificada para as Olimpíadas, né? A gente não resta dúvida, é a 2ª do ranking mundial, então ela está dentro do rol das atletas que vão se classificar para as Olimpíadas de Paris 2024. Lembrando também que a nossa querida Raíssa Leal já foi campeã mundial, inclusive bicampeã mundial, né? Em Sharjah, nos Emirados Árabes, ela conquistou o título, né? Então, além de ganhar o PAN, de ganhar os campeonatos mundiais, é fortíssima candidata a uma medalha de ouro olímpica em Paris 2024. Lembrando que a nossa querida Pamela Rosa terminou na 2ª colocação com a medalha de prata e a grande adversária delas, das duas, da dupla brasileira, é a Paige Rein. E a Paige Rein não foi bem na competição. Sim. E a Raíssa aproveitou e garantiu a medalha de ouro para o Maranhão e para o Brasil. E que bacana que pela primeira vez nos Jogos Pan-Americanos tem essa disputa de skate e o Maranhão tendo destaque com a Raíssa Leal, a nossa fadinha.
Agora a gente vai falar, Greg, de CPI do futebol. Foi aprovada a convocação de novas testemunhas, entre elas técnicos, jogadores e também dirigentes. Acompanhe na reportagem. Durante a reunião, os deputados votaram requerimentos propostos após os últimos depoimentos colhidos pela CPI. Foram aprovadas as convocações de 6 jogadores que atuaram em clubes maranhenses e de representantes de 2 empresas gestoras. Também foram convocados Marcos Garcês, filho do ex-presidente do São José, Marinaldo Frazão, ouvido na semana passada, além do árbitro Raimundo Chagas e do treinador Carlos Félix, todos na condição de testemunhas. Também foram aprovados requerimentos solicitando documentos, dados sobre jogadores e áudios apresentados em depoimentos. A comissão pediu ainda informações do relatório da CBF sobre a partida entre Cordino e Sampaio Corrêa no dia 8 de fevereiro deste ano. Foi uma sessão deliberativa em virtude das oitivas que tivemos nas sessões anteriores, bem como das documentações que foram fornecidas à CPI. Surgiu-se a necessidade de novas convocações e solicitação também de novos documentos. Então, todos os requerimentos foram aprovados por unanimidade dos membros presentes da CPI, e a partir da semana que vem nós iremos retomar com as oitivas que foram aprovadas na sessão de hoje. Também foram aprovadas pelos deputados as reconvocações dos dirigentes do Cordino e do Imperatriz, também na condição de testemunhas. Foi aprovado ainda o pedido de informações do inquérito conduzido pela Delegacia de Barra do Corda e o convite ao delegado responsável. Teve uma sessão muito produtiva, acima de tudo, para colher novas informações, onde tivemos vários requerimentos aprovados em busca de ouvir novas testemunhas que possivelmente possam estar envolvidos diretamente ou indiretamente no caso. Acima de tudo, a CPI tem como prova principal apurar os fatos e colher informações, e não se pode fazer uma CPI sem colher informações, a verdade é essa, e nós estamos trabalhando em cima disso. A CPI, que investiga supostas irregularidades em partidas envolvendo clubes maranhenses, foi instalada em agosto e tem prazo de 120 dias para a conclusão dos trabalhos. Mais uma reunião da CPI que aconteceu Sim. semana passada, Greg, e testemunhas serão convocadas. É verdade, assim, a CPI do futebol tem reunião, como nós sabemos, Dani, toda terça-feira às 4 horas da tarde aqui na sala Valde Filho, sala de comunicações, sala das comissões da Assembleia Legislativa do Maranhão, né? E nessa última reunião foi uma reunião mais de aprovação de requerimentos. E foram aprovados, como você já trouxe, e a matéria pôde mostrar, né, a convocação de inúmeras pessoas importantes nesse cenário de apostas dentro do futebol maranhense. Nós tivemos, por exemplo, convocados jogadores Israel, foi convocado, Israel dos Santos Assunção, Laerte Vanderlei Magalhães Silva, o Lucas David Almeida Frazão, o Everton Henrique Pereira Alves, o Kevin Alessio Rubens Moraes e Breno Cruz de Souza. Também foram convocados os presidentes do Cordino e do Imperatriz, de Marcos Vinícius Garcês, filho do presidente do São José também, e o árbitro Raimundo José das Chagas Araújo. O treinador Carlos Ferro, que inclusive na reunião passada foi um dos denunciados, né, em depoimento e agora foi convocado. Do representante da empresa Radar na América Latina, o Juan Matias Martins, e da MC, o José Márcio. Lembrando que essa última reunião contou com os trabalhos do presidente Osmar Filho, né, e também do deputado Zé Inácio, do deputado Ricardo Rios, Davi Brandão e do Iglesias, o deputado Dr. Iglesias, que foi o autor do requerimento para a realização, para a instalação da CPI do futebol aqui na Assembleia Legislativa do Maranhão. Também, Dani, interessante, a matéria até trouxe isso, foram aprovados requerimentos solicitando documentos do BO, do Boletim de Ocorrência feito pelo presidente de São José, o Marinaldo, o relatório feito pela Confederação Brasileira de Futebol, do jogo Sampaio e Cordino, e o inquérito policial em tramitação na delegacia de Barra do Corda sobre esse confronto. Então, e tudo isso foi naquela reunião retrasada que aconteceu. Isso, na reunião da semana passada que aconteceu. Então, uma série de coisas foram aprovadas, né? E amanhã, nesta terça-feira, aqui na Assembleia Legislativa, nós vamos ter alguns desdobramentos acerca da convocação dessas pessoas, desses indivíduos importantes, para tentar, vamos chamar assim, solucionar o caso das apostas dentro do futebol aqui no estado do Maranhão.
Certíssimo. A gente agora vai para um breve intervalo e logo após o intervalo a gente vai trazer a informação sobre a interdição de trechos da Avenida Litorânea para práticas esportivas. Segura aí que depois do intervalo a gente volta. De volta com o Dentro da Área, agora a gente vai falar da interdição que a Prefeitura de São Luís fez desde o último sábado no trecho da Avenida Litorânea para práticas esportivas, entre elas o triatlo, o ciclismo. A gente acompanha agora na reportagem. Era madrugada de sábado quando esse grupo de ciclistas começou a pedalar na Avenida Litorânea, que estava livre para uso exclusivo de praticantes de atividades físicas. O bloqueio da via, que antes só acontecia aos domingos, agora será realizado também aos sábados, terças e quintas, das 4h30 da madrugada às 6 horas da manhã. Esse bloqueio foi uma solicitação dos ciclistas, corredores de ruas, triatletas que fizeram ao nosso prefeito, que prontamente determinou que fosse feita essa intervenção de modo a dar a mais segurança à categoria. O nosso prefeito considera que a prática de atividade física ela é essencial, então determinou que esse fechamento fosse realizado. E vale lembrar também que aos domingos também continua o fechamento normal, tá? Até às 10 da manhã. A ação é uma resposta após o atropelamento e morte do médico Edson Soares, em setembro, na Avenida Litorânea. Grupo de ciclistas vieram à Assembleia Legislativa para pedir mais segurança na prática do esporte e foram recebidos pela presidente da Lema, Iracema Vale, e outros deputados. Na tribuna da Assembleia, o deputado Carlos Lula fez a indicação do bloqueio, que foi aceita pela Prefeitura em parceria com a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte. Quero parabenizar aqui a SMTT, Prefeitura, mas a Polícia Militar, que a gente dirigiu o nosso pedido, e também agradecer à presidente Iracema Vale, porque ela estava comigo no dia que a gente realizou o pedido à Polícia Militar, através da intervenção dela. E aí parabenizar, portanto, essa casa, porque se a gente vai passar até agora a intervenção na Avenida Litorânea, 3 dias da semana, né, às terças, quintas e sábados, a partir das 4h30 da manhã, até às 6 da manhã, portanto não vai atrapalhar em nada o fluxo de trânsito, que começa a aumentar a partir das 6 da manhã. Se deve, portanto, também em razão da intervenção dessa Assembleia Legislativa. Durante 4 dias, quem pratica atividade como ciclismo, triatlo e corrida não terá que dividir espaço com automóveis. Uma forma de garantir tranquilidade e segurança a quem escolheu a Litorânea como espaço de lazer e atividade física. A medida de interdição foi uma das reivindicações dos ciclistas, que pedem também outras melhorias. Peço às autoridades que olhem as vias, que tenham mais um olhar sobre as ciclovias, ciclofaixas, que façam vias ligando os bairros, porque assim nós teremos uma mobilidade maior e mais segura para quem usa a bicicleta. Greg, muito legal essa iniciativa, terça, quinta e sábado, de 4h30 da manhã até 6 horas, né, que foi justamente uma medida atendendo uma solicitação parlamentar. Muito legal essa iniciativa. Verdade, é uma solicitação muito mais do que adequada. A gente lembra que, infelizmente, ela surgiu, né, esse pleito, esse desejo dos esportistas, dos atletas de São Luís que utilizam a Avenida Litorânea para a sua prática esportiva após um fatídico homicídio, né, do médico Edson Soares, de 54 anos, que infelizmente no dia 29 de setembro ele faleceu depois de um atropelamento na Avenida Litorânea. Então, após esse fatídico acontecimento, essa tragédia, nós tivemos esse desdobramento, que foi a Prefeitura de São Luís aceitar, né, esse pleito que era dos atletas amadores, também dos atletas profissionais que utilizam a Avenida Litorânea, mas também que surge da Assembleia Legislativa, porque eles vieram à Assembleia Legislativa, entregaram à presidente da Assembleia, a deputada Iracema Vale, e uma comitiva que também contou com a participação do deputado Rafael, que é um esportista, ele pratica triatlo, corrida de rua, e também do deputado Carlos Lula. Então, tivemos um aparato do Parlamento Estadual para tentar viabilizar o acontecimento desse bloqueio, vamos chamar assim, interdição de parte da Avenida Litorânea, nos horários que foram mencionados na matéria, de 4h30 da madrugada até 6 horas da manhã, nos dias de terça, quinta e sábado, lembrando e destacando que a Avenida Litorânea tem também o seu bloqueio, a sua interdição, nos dias de domingo, né, que é, se eu não me engano, de 6 horas da manhã até as 10 horas da manhã, uma parte dela é interditada também para a prática esportiva. Então, é mais uma opção, mas
uma oportunidade para os atletas e também para as pessoas, os amadores, né? E de que queiram forma segura, Greg. se exercitar. Isso, de forma segura. Parabéns aí pelo pleito concretizado. Certíssimo. A gente vai para o intervalo, que logo após o intervalo a gente fala de futebol aqui no Dentro da Área. O Sampaio perdeu para o Vitória dentro de casa no Castelão e se aproximou da zona da degola da Série B 2023. Segura aí. De volta com Dentro da Área, agora a gente fala de futebol. O Sampaio Corrêa perdeu em casa para o líder do campeonato, Vitória, gol de Osvaldo ainda no primeiro tempo, e se reaproximou da zona de rebaixamento da tabela do Campeonato Brasileiro 2023 da Série B. Greg, mais uma vez, Pimentinha ia entrar, não entrar, acabou entrando no segundo tempo, foi relacionado, entrou no segundo tempo, e mais uma vez a gente viu uma Pimentinha dependência do Sampaio. Dani, é o seguinte, o Sampaio teve uma recente, série boa de 2 resultados, depois engatou alguns empates e agora vem de derrota, de derrota para a equipe do Vitória. O Vitória, a gente tem que trabalhando bem friamente para o torcedor do Sampaio e para o torcedor entender, o Vitória é muito superior ao Sampaio, mas muito mesmo, em tudo, todos os aspectos, financeiramente, tecnicamente, dentro do campo, é muito superior ao Sampaio. Então, o Sampaio estava jogando contra a melhor equipe do campeonato, que está disparada na liderança. Não é assim, está brigando. O Vitória está disparado na liderança de uma Série B muito equilibrada. Assim como o ABC já está na C, o Vitória já está na A. Praticamente assegurado na A. A gente pode dizer que 99% de chance de acesso. A briga do Vitória, amigos e amigas, não é pelo acesso mais, é pelo título. O Vitória briga pelo título da Série B, para ser campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. Então é uma briga totalmente desigual do Sampaio Corrêa. E aí a gente falando do que você aborda, do que você traz aqui para a nossa discussão. O Pimentinha. O Pimentinha não tinha condições de jogar os 90 minutos. Houve uma escolha do departamento médico junto com a comissão técnica de colocá-lo no segundo tempo. Uma escolha acertada? Acredito que sim. Até porque o jogo já tinha se desenrolado, os jogadores já cansaram, então é melhor, mais fácil para um jogador que não está 100% jogar um tempo que seja o segundo, onde ele entra com todo o gás para encarar um time que já está um pouco desgastado. E ele, mais uma vez, mostrou que é diferente, só que não basta. O Sampaio é muito pobre criativamente em setores ofensivos e sofreu muito. E mais uma vez sofreu defensivamente, o Luiz Daniel fez grandes defesas durante a partida. Mais uma vez. Então o Luiz Daniel tirou vamos chamar assim, um peso que poderia ser maior. O Sampaio poderia ter perdido demais. E ofensivamente o Sampaio é muito refém do Pimentinha, o que não é bom. É bom tu ter um jogador diferenciado que desequilibra? Mas você tem que ter outras estratégias para tentar furar a defesa. E o Sampaio não tem. Isso é triste, é preocupante. O Sampaio vai perder, está perdendo algumas condições, posições dentro da tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, justamente por conta de não conseguir ser efetivo ofensivamente. Muito aquém do necessário. E a situação começa a ser preocupante, Apesar de que o Sampaio contou com um excelente resultado, que foi a vitória do Sport contra a Chapecoense. Que inclusive a Chape iniciou ganhando, teve a virada, mais uma vez o Sport matando o torcedor de raiva lá dentro da Ilha do Retiro, depois vai lá e vira. E virou, mas aí foi bom para o Sampaio ligou o secador e funcionou. O Sampaio conseguiu manter essa diferença de 3 pontos para a equipe da Chapecoense. E agora, amigos... Mas o Avaí venceu também na rodada, que foi ruim para o Sampaio, que ultrapassou inclusive o Sampaio na tabela. Foi ruim para o Sampaio, a vitória do Avaí contra o Ceará. O Ceará também muito fraco, Uma equipe tá difícil para o Ceará. E um jogo importante que vai ser, a gente está gravando o programa hoje, nessa segunda-feira, um jogo importantíssimo entre Ituano e Ponte Preta. Os dois podem passar. Um empate já é o melhor resultado para o Sampaio. Na verdade, qualquer que seja o resultado, o Sampaio será ultrapassado por um dos dois. Sim. Então o Sampaio vai perder mais essa posição. Mesmo tendo um empate entre os dois, o Ituano acaba passando pelo número de vitórias. Isso. Se o Ituano ganhar, passa o Sampaio. Se empatar, o Ituano passa, e se a Ponte Preta ganhar... E o Sampaio tem que se alertar justamente para isso, porque mesmo o Chapecoense, que tem esses 3 pontos à frente, abaixo do Sampaio, se chegar a igualar, o Sampaio fica atrás, pelo número de vitórias. Então o Sampaio, depois do Criciúma, pega os 3 confrontos diretos. Um Avaí, um Tombense e também o Ituano. O Sampaio tem essa sequência justamente contra, você trouxe bem, contra Ituano, Avaí e Tombense, que é a sequência
vamos chamar assim, importante e decisiva para escapar do rebaixamento. Fiz várias contas aqui, viu, Dani? Mas antes de falar das contas, só lembrando que o Sampaio volta a campo no próximo sábado, dia 28, né? Contra a equipe do Criciúma, que você falou. Criciúma que inclusive ganhou do CRB na rodada, né? Lá no Heriberto Rios, estão fora de casa. O Sampaio tem uma logística pelo acesso. Ruim, né? Para encarar o Criciúma lá fora de casa. Mas, falando especificamente do Sampaio, eu fiz uma série de contas de levantamentos. Na minha opinião, os 45 não serão necessários para escapar. Um time vai conseguir escapar com menos nessa Série B. Até porque os times que estão brigando contra o rebaixamento, eles não estão pontuando, né? Eles estão assim, empatando, perdendo, empatando, perdendo, Só empatando, perdendo. Exato. Então, eu acho que o corte de 45 ele vai ser menor, vai ser um pouco menor nesse ano de 2023. Então, nós teremos provavelmente um corte de 42 a 43 pontos. O Sampaio com 2 vitórias faz 42 pontos, acredito que ali briga verdadeiramente para continuar. 43 eu acho que crava a permanência, ou seja, o Sampaio precisa ganhar pelo menos 2 jogos em casa, que são importantes. Esses 2 jogos que você já falou, contra Avaí e Tombense, vão ser aqui em São Luís. Tem que ganhar. O Sampaio ganha esses 2 jogos, chegar aos 42 pontos. E aí vai ter que beliscar um empate aí fora. Pode ser contra o Criciúma, pode ser contra o Ituano. E aí tem ainda o Sport na última rodada fora de casa, né, que já pode ter conseguido acesso. Então o Sampaio tem uma série de contas para fazer, mas o resultado é bem simples. Fazendo O dever de casa? dever de casa e 7 pontos, o Sampaio para mim escapa. E o Sampaio... Chegar aos 43 pontos e escapa. E tem uma semana aí de treinamento, a gente está ainda Sim. na segunda-feira, tem uma semana de treinamento para poder beliscar, quem sabe, contra esse Criciúma, esse um pontinho, trazendo um gol de vitória na bagagem. Exatamente. Greg, fim de papo dentro da área? Fim de papo. Quem quiser reassistir a gente, onde é que reassiste? Você pode acompanhar nosso programa através dos nossos canais de interação, né? O primeiro é nosso site, que é o al.ma.leg.br/TV. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3028, o WhatsApp passando aqui embaixo da sua tela. E você pode acompanhar, curtir, comentar nosso programa também no YouTube. Todos os programas estão disponíveis lá no YouTube, né? Você pode ir lá rever, compartilhar com os amigos quando você quiser. Lembrando também, destacando que esse programa Dentro da Área tem reprise toda terça-feira às 7h30 da manhã e também às 2 horas da tarde. Certíssimo, Greg. Greg, muito obrigada pela sua presença. Tamo junto, minha amiga. Obrigada. Valeu. Gente, até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Até mais, gente. Tchau.